Boa noite. Oi, pai. Eu tô passando aqui com a Débora, que tá dormindo. Ei, pai, a gente quer te abençoar para você liberar o que você está fazendo. Beijo, te amo. Oi, pai. Eu tô passando aqui com a Débora, que tá dormindo. O Jonathan tá viajando pra dizer que eu te amo muito, que você é a minha maior referência de homem de Deus, de pai, de amigo, de pastor. Dizer que o meu coração se alegra em ver tudo aquilo que o Senhor tem feito na tua vida e através de ti. E eu te amo muito, tá bom? Um beijo. Oi, pai, passando aqui pra te dizer o quão importante você é pra nossa vida. Esse pai de destino que você é essa referência pra nossa casa, pros meus filhos. Através das suas escolhas, da sua caminhada com Deus, tem preparado esse caminho para a gente poder trilhar junto com você, mesmo em regiões geográficas diferentes, mas com o mesmo coração, com o mesmo propósito, que é viver para o Senhor, e você podendo nos ensinar através da sua vida, sem às vezes muito falar, mas com o seu estilo de vida, com as suas decisões, com esse jeito apaixonado que você essa paixão que você tem pelo Senhor. E a gente te ama muito. Faltou o Noah tá dormindo, mas a gente te ama muito, somos apaixonados por você. E mesmo com às vezes as nossas falhas, minha casa te honrará para sempre. Te amo. Beijo, eu amo de você. Oi, pai, passando por aqui para dizer que te amamos, o quanto somos felizes em ter você por perto. Somos gratos a Deus pela tua vida, por tudo que o Senhor tem proporcionado na nossa casa através de ti. Sabemos que a distância nos separa nesse tempo, nesses dias, mas o propósito é maior e o propósito nos une. Somos gratos aí por tudo. Beijão, te amamos. Te amo, vó, tô com saudade. Deixa eu respirar agora. Fica de pé comigo, querido. Nós estamos aqui desde ontem e há um ambiente de graça de Deus sobre esse lugar. Parece que Deus tem provocado por meio do Espírito Santo um lugar favorável para tocar na gente. Ontem pastor Juscelio entrou para falar de família, como ele faz sempre chorando pela geração presente, por aquela que está crescendo. Hoje pela manhã eu fui tão edificado com o painel que nós tivemos aqui, falando de comunidade. Como eu amo a igreja, porque é na vida da igreja que todos os dias eu sou curado, tratado, transformado. Eu procuro ser útil nela, mas ela também me confronta no meu pecado, nas minhas fraquezas, nas minhas mazelas. E nessa tarde eu me senti um menino na sala de aula, porque nós tivemos 3 irmãos, como foi Felipe anunciou aqui, que nos instruíram, nos ensinaram, por meio do Espírito Santo, trouxeram informações que nos encorajam a desejar mergulhar com mais intensidade na Escritura, a encorajar a nossa geração a entrar no ambiente acadêmico, como o Gilberto falou, pela necessidade que a nossa nação tem de pessoas para atuarem nesses lugares. Eu aprendi tanto de teologia em 30 minutos, que parece que nos últimos 10 anos, em 30 minutos o Kenner conseguiu afetar a gente, né, Juscelio? Em 30 minutos, prático, com a teologia pública, bem explicado, ele nos aqueceu o coração. E Davi Lago, com toda a sua maestria e alegria, ele nos falou tão bem da necessidade de nós atuarmos dentro desses dias, interagindo com o céu, cooperando no plano de Deus, porque essa é a história da igreja sobre a terra.
E nessa noite eu quero cooperar com a medida de graça que Deus me confiou. Quem me conhece mais de perto sabe que eu vivo por uma coisa. Eu não vou entrar no campo da teologia porque eu não sou maluco. Mas Kenner falou da teologia construída a partir da experiência. Meus filhos testemunharam da experiência do poder do Evangelho que transforma casa, família e qualquer tipo de ser humano que deixa ser afetado por ele. Então eu vou falar da experiência do poder do Evangelho. Escute, nós estamos numa região muito propícia. Como eu amo Contagem, mesmo vindo muito pouco aqui. Porque nos anos 90... no início dos anos 2000, quando o Senhor me alcançou pela sua misericórdia, eu fui afetado pelas coisas que aconteciam nessa região. Pela música, pela palavra, pela adoração extravagante. Porque havia uma geração de irmãos que, a partir dessa região de Contagem e BH, foram provocados pelo Espírito Santo a assumirem um estilo de vida de buscar Deus mais do que qualquer outra coisa. Naqueles dias eu estava deixando as drogas. Eu era só um cara drogado na minha cidade. Mas o que se cantou aqui em Contagem e nessa região, o que se anunciou aqui, afetou a minha vida dentro de uma comunidade terapêutica, onde o Mevan talvez não foi que nasceu, ele surgiu a partir de um movimento que buscava tratar dependente químico. Eu sou o 01 da casa de recuperação chamada SOS Vida Jovem, né? Pastor Luiz comprou num sábado, eu entrei numa segunda-feira. Eu e mais 3 moradores de rua. E nós ouvíamos aquilo que era cantado nessa região. Nós não conhecíamos os cantores, os ministros, nós não conhecíamos o nome das igrejas, isso era muito distante da gente. Mas quando nós ouvíamos, isso afetava a nossa vida. Eu encontrei um dia uma fita cassete de um cara que morou aqui, que era um gringo que morou nessa região. Maluco pra caramba, estranho demais. Às vezes ele até falava umas abobrinhas, ele já faleceu. Mas daquela fita cassete jogada no fundo de uma gaveta. Quando eu botei, tinha um cara com sotaque de gringo, tentando falar português, dizendo: "Oh Deus, preciso de ti, de teu favor, teu calor. Ninguém me ama como meu Senhor, é verdade. Como meu Senhor, Ele está ali o dia de amanhã, me abraçando. Quando eu acordo pela manhã, semana que vem, o mês que vem, Ele está me amando. Vivendo sem Ele é uma morte para mim. Vivendo sem Ele é o inferno para mim. Eu não quero, eu não posso, eu tenho que encontrar. Ele é meu amigo, Ele fala comigo. Eu amo Ele mais que eu amo minha esposa, meus filhos. Ele é música. Ele não cantava nada. Mas aquilo era tanta verdade. E depois ele liberou algo que é o cântico da montanha. O profeta, quando vive, não é lembrado. Mas após a sua morte, ele morreu, nós estamos lembrando dele hoje. Mas quando ele vive, ele era muito estranho para ser lembrado. Ele foi escolhido para viver nos altos lugares. E eu fui afetado por aquela mensagem simples, tão direta, mas me deu um desespero e o anseio por confessar o meu pecado e por clamar: Jesus, me ajuda, você é tudo que eu preciso. A minha vida não foi transformada naquele dia, mas a partir daquele dia começou um processo que me acompanha até os dias de hoje. Ele me salvou naquele dia, mas de lá para cá Ele tem
trabalhado por meio do Espírito para construir dentro de mim uma vida, e uma vida segundo a sua vontade. Eu queria orar com você. Não se preocupe em uma pregação hoje. O Juscelio ontem, se o Juscelio disse que ele não ia pregar, eu também posso dizer. Mas eu acho que Jesus quer, Ele quer agora, Ele quer tocar na gente, sabe? As canções que Theo Rubia cantou aqui, eu conheci Theo hoje, que precioso, meu irmão, que precioso. Sabe qual é o clamor da minha vida? Desde o dia que eu encontrei Jesus, eu li na Bíblia que Ele veio e fez, que Ele está aqui e Ele está fazendo, que Ele veio e vai fazer, e eu entendi que isso é o poder do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia, e a boa notícia é sobre aquele que veio e fez, sobre aquele que vem e vai fazer, e sobre aquele que está aqui e está fazendo. E desde aqueles dias há um clamor aqui dentro de mim que é Maranata. Paulo diz que em 2 Timóteo 4, quando ele sabe que ele está indo para o martírio, porque os seus últimos dias estão chegando, ele está dizendo que está sendo entregue como oferta de libação. Ele sabe que ele não sairia mais daquela situação, dali era para a morte. Mas ele não está preocupado, ele não está assustado, ele não está amedrontado, porque ele diz que a coroa de vida que me está guardada, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vida. Eu amo o meu Senhor e eu amo a vida do meu Senhor. Aleluia. Vamos fluir. Vamos dar a Ele a glória que é devida ao seu nome. Vamos dar a Ele a glória que é devida ao seu nome. Sim. Eu estou com muita esperança sobre esses dias, porque há um despertar de fome, há um despertar de sede. Há uma geração se levantando, que ela não quer mais andar no círculo vicioso do entretenimento, mas ela deseja Jesus, ela quer conhecer Jesus, ela quer sentar à mesa de Jesus. Por isso vamos juntos, por meio do seu Espírito, através do Espírito Santo, vamos dar a glória que é devida ao seu santo nome. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Dobrados ao chão, eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Importa que ele crê.
Sim, Senhor. Aleluia. Nós exaltamos o teu santo nome, Jesus. Nós nos rendemos como igreja, numa só fé, como um só corpo. Nos rendemos a toda a tua boa vontade. Sim, Senhor. Nós tiramos toda aquela o que nós achamos, para que a tua vontade prevaleça entre nós. A minha oração, Senhor, que esses sejam dias que a tua vontade prevaleça. Ensina-nos a permanecer e a perseverar. Nos faz nesse tempo. Senhor, a minha oração é do teu jeito, não do meu. Segundo o padrão do céu, que é o teu padrão de se movimentar. Segundo as escrituras, Senhor, não como eu acho, como eu quero ou como eu gostaria que fosse, mas segundo aquilo que está escrito. Nós sujeitamos tudo diante da tua presença, Senhor. Nós te exaltamos. Graças nós te damos, Senhor. Obrigado porque você é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sim, graças nós te damos. Nós nos rendemos em gratidão a você, Jesus. Sim, toca-nos nesses dias. Toca essa geração. Toca, desperta fome e sede pela tua presença. Sim, Senhor, nós queremos mais de você. Amplia o nosso conhecimento ao teu respeito. Nos traz as instruções necessárias para construirmos a casa sobre o fundamento correto. Habilita-nos por meio do teu Espírito. Capacita-nos através dos dons do Espírito Santo, para que possamos nesse tempo e dentro dessa geração sermos a igreja que revela quem você é, aquela pela qual você se movimenta. Sim, Senhor, aquela que toca o perdido. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Aquece o nosso coração. Aleluia. Aleluia. Nós amamos a tua vinda e clamamos: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Se você puder aplaudir o Senhor, querido. O Evangelho, ele tem o poder de transformar todas as coisas. Ontem Juscelio falou o quanto ele tem chorado e chorou sobre essa geração, e provavelmente ele chorou sobre a nossa casa, sobre a realidade de uma geração que são órfãos de pais vivos. E essa foi a realidade do nosso lar. Talvez você está aqui esses dias um pouco tanto quanto perdido, inseguro, carregado talvez de incertezas. Mas sabe que o Evangelho, ele tem o poder para transformar tudo e todos. A realidade que eu venho, talvez ela teria todas as coisas para dar errado. Mas você acabou de assistir o testemunho dos nossos filhos. Uau! E sabe o que é tremendo? Não tem esforço nosso. Foi a graça de Deus que nos alcançou. A graça que Paulo escreve para Tito. Ele diz que essa graça que salvou, mas também que nos ensina, que nos instrui. Nós viemos de um cenário totalmente destruído, de uma casa sem fundamentos, sem instruções. Eu me alegro quando eu ouço a história de alguns irmãos que nasceram na igreja, que tiveram toda a sua jornada construída, seus antepassados, seus bisavós, avós, pais, eles tiveram essa convivência. Na nossa casa teve umas lacunas no meio das gerações que antecederam a nós.
Então nós nascemos num cenário de casamento problemático, pai fora de casa, sem a estrutura daquilo que a gente chama família. Por conta disso, nós fomos afetados pelo mundo. E em desejo de encontrar liberdade, a gente faz as loucuras que o mundo proporciona. Alguns malucos aí entendem do que eu estou falando. E nesse cenário de busca por encontrar liberdade, nós nunca fomos maus. Nós só queríamos ser livres, nós queríamos encontrar sentido, uma causa, um destino. E nós mergulhamos profundamente no cenário, no mundo das drogas. E casamos com uma mulher, graças a Deus, que aprendeu a suportar as aflições do tempo presente, que nunca desfaleceu e também nunca desistiu de continuar permanecendo e perseverando. Casamos bem jovem, com 17 anos. Eu nunca falo muito pouco daquilo que afetou a minha vida. Eu dificilmente, quem me conhece no púlpito, não conhece um pouco a minha história, conhece na mesa às vezes. Eu me reservo um pouco o direito de me guardo. Tem coisas que eu tenho vergonha de falar do que eu já fiz. Mas hoje eu senti uma graça de Deus. Sabe quando você é empurrado para um lugar? Porque é uma geração de jovens sendo afetados pelo poder do Evangelho. A minha juventude eu fui afetado pelo desejo de uma liberdade que na verdade se tornou em escravidão. E em busca dessa liberdade eu mergulhei. Durante 6 anos eu cheirei cocaína e durante 8 eu usei crack. 14 anos da minha vida, dos 15 aos 29. E eu casei com 17. Não é o modelo correto, deu certo lá em casa pela infinita misericórdia de Deus com a nossa família. Mas se deu certo com a nossa, vai dar certo com a sua, pode ter certeza. Nossos filhos, os 3 mais velhos, você viu ali que eu sou quase irmão dos meus filhos. Eu sou cabeludo e eles estão ficando careca. Deus está me protegendo. E enquanto eu tiver cabelo aqui, eu vou deixar ele grande. As pessoas perguntam, pastor, é voto? Não. O senhor tem algum voto com Deus? Eu digo, não, é porque é feio. Feio não dá para mudar. Feio é feio, mas pelo menos é feio com estilo. Porque ser feio sem estilo aí seria muito para mim. Seria uma carga muito pesada. Pelo menos é feio, mas tem estilo. Então o cabelo, nem barba, nada disso é voto. E os nossos filhos, eles cresceram nesse cenário. Sabe aquela família desestruturada? Que o cara vendia a comida da geladeira. Trabalhava durante a semana, fazia compra. Quando não fazia compra porque já tinha gastado o dinheiro do trabalho, ou seus irmãos, ou sua família levava a compra, para os seus filhos não passarem fome. E daí depois de uma noite de droga, no outro dia vendia a comida da droga, dos filhos, trocava por droga. As coisas de valor, ou as poucas coisas que tinha dentro de casa de valor, não ficava em casa. Ela ficava na casa do vizinho. Mas parece que, cara, Jesus me caçou. Eu não sei a sua experiência com Jesus. Por isso que hoje eu sou desesperado por Ele. Porque Jesus me caçou. Eu não sei, eu acho que Felipe também foi caçado por Jesus. Quantas noites com a mente sedada, a boca cheia de fumaça, mas aqui dentro tinha um clamor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Nos dias mais difíceis, de maior derrota, às vezes voltando para casa desesperado, aqui dentro vinha, nasci para vencer. Jesus me ajudou, derrotado, drogado. Ia chegar em casa, não tinha nem dinheiro para comprar nada e os filhos com fome. Eu falei que eu ia falar de experiência, porque Kenner diz que teologia se constrói a partir de experiência. Eu sei que a minha experiência não é uma doutrina, um fundamento da fé, mas ela pode colaborar e cooperar para encorajar você a mergulhar nas Escrituras e encontrar aquele que é o fundamento da fé, que é Cristo.
Até o dia que ele nos encontrou. Na noite de 19 de setembro de 2005. Dia 19 agora completa 18 anos. 3h da manhã. Numa boca de fumo, né? Fumódromo, biqueira, bica, como cada região chama de um jeito. Eu estava usando droga. Um barraco de favela. Um camarada que estava comigo, ele já faleceu por consequência do uso de drogas. Havia 2 mulheres brigando. 2 moças que tinham feito um programa e uma tinha enganado a outra. Elas estavam quase saindo no tapa porque uma roubou um pedaço do crack da outra. 2 caras de rua brigando por um pedaço de colchão velho, porque ali naquela boca também era o lugar que eles dormiam, alguns deles dormiam. Não tinha eletricidade. Eu baixei, tinha uma vela acesa. Eu usei crack pela última vez na minha vida. Porque quando eu levantei, eu não vi uma bola de fogo, eu não vi um anjo, e eu creio nessas coisas. Eu sou místico. Eu creio que a fé é construída pela sabedoria e o conhecimento das Escrituras e pela vida mística, pelo relacionamento com o sobrenatural, com o poder do Espírito, com o dom do Espírito. Mas quando eu levantei, aquilo fez assim dentro de mim. Eu olhei, parece que os meus olhos foram abertos. Porque quando você está sedado, você não consegue ver o lugar que você está. E aqui dentro uma voz dizia: este ou aqui não é o seu lugar. Uau! Eu sabia daquela voz porque na minha jornada de vida eu tive algumas experiências, como alguns de vocês. Alguns de nós já tivemos experiências da vida. Eu voltei para casa. A minha esposa se assustou porque ainda não tinha amanhecido o dia. E eu sempre voltava, o dia já estava, o sol já tinha nascido. E ela perguntou o que aconteceu. Eu falei: deixa eu dormir, depois eu converso. Eu deitei na cama, acordei mais tarde. Pedi para ela ligar para um dos meus irmãos, que é Ulisses. Luiz também é meu irmão. E naquele tempo Ulisses cuidava da comunidade terapêutica, da casa de recuperação. E eu liguei para ele e ele foi falar comigo. Ele foi lá em casa. E aí ele falou para mim, eu falei para ele: Ulisses, Deus falou comigo. Eu não sei o que tu vai fazer, liga para o Luiz. Eu não sei se eu não consigo, eu não posso ficar aqui em casa. Me tira daqui, porque se eu ficar aqui vai escurecer até anoitecer. Eu vou estar de novo, talvez consumido de anseio, de desejo para sair para a rua. Mas me leva para algum lugar, porque Jesus falou comigo e eu preciso. Naquele momento, entrei numa experiência com Deus. Eu fui para um sítio, que é esse lugar de recuperação. Durante 1 ano e 4 meses eu morei lá. Depois de 3 meses, eles me permitiam voltar para casa. Uma vez por mês, um final de semana, para namorar com a minha esposa. É verdade. Para estar em comunhão com a família. E durante esse período eu vivi um processo. Um desespero nasceu aqui dentro. Eu quero conhecer Jesus. Alguns dias bateu vontade de voltar para trás. Quantas vezes me deu desespero. E eu dizia: eu vou voltar para casa. Eu não quero, eu preciso voltar para a vida. Mas à medida que eu ia lendo as Escrituras, isso foi mexendo comigo. E de lá para cá a minha vida foi transformada. Meus filhos hoje casaram, fazem 18 anos que a gente vive isso. Eu tenho 4 filhos, 3 casados, um de 11 anos que já nasceu no contexto do Evangelho, um profeta. Eu estou no Nordeste hoje por causa de uma profecia de quando ele tinha 5 anos, há 6 anos atrás, por 30 minutos ele ouviu a voz do Senhor e repetiu. E durante 30 minutos ele mandou a gente ir para o Nordeste, construir uma ponte para a Europa, fazer um caminho para Israel, para Jerusalém.
Ele disse para a gente levantar uma torre, porque Deus queria um lugar para ele. Levanta um lugar para Deus, ele dizia. Eu mandei um arquiteto fazer uma torre, mandei, mas não era uma torre física, porque ele disse para mim assim, que os pastores, Kenner, não oram, isso em 2017, mas eles precisam orar. Constrói um lugar para o Deus, constrói uma torre. Daí de lá para cá nós estamos mobilizando irmãos para uma vida de extrema devoção, onde edifiquem um lugar para o Senhor se manifestar e se revelar. E muitas das coisas que a gente faz hoje é baseado entre a profecia de uma criança, porque nós acreditamos nesse ministério, que pais e filhos trabalham juntos. Porque me parece que a história da Escritura é um pai e um filho trabalhando juntos, se revelando por meio de um Espírito, para que o seu propósito eterno seja estabelecido. Talvez esse é o maior modelo que nós temos e exemplo. Quando eu leio as Escrituras, eu estou vendo um pai e um filho trabalhando juntos e se revelando por meio de um Espírito e se movimentando por meio de um Espírito. E nós acreditamos que nessa geração pais e filhos trabalham junto, plantando semente para um avivamento. E as pessoas nos tratam, eu estou legal agora, gente, eu estou assustado comigo. Essa história o Juscelio falou ontem, o pessoal do Mevan tremia. Era um tempo, nós estávamos naquele cenário de Jeremias, de constituir profeta para arrancar, derrubar, destruir, arruinar, plantar e edificar. Durante um tempo nós destruímos, arruinamos, derrubamos, arrancamos, mas agora há um ambiente de plantar e edificar. Não é sobre mais denunciar o que está errado, é sobre construir o que é verdadeiro. Nós não estamos mais naquele... Por quê? Porque essa conferência tem como tema, remindo o tempo, porque os dias são maus. Esse contexto de Paulo, de Efésios 5, é como se Paulo estivesse dizendo, nós não temos tempo para perder tempo. Então busquem conhecer qual é a vontade de Deus, não sejam insensatos. Então parece que nós não temos tempo para perder tempo. E nós paramos de querer denunciar. Eu tô estranho. Sabe aquelas transições? Por quê? Porque eu estou batizado de esperança, Juca. Sabe o que move a minha vida hoje? A bendita esperança. Então nós paramos nesses dias de dizer, está errado. E nós estamos dizendo, esse é o verdadeiro. Cristo ainda é o fundamento da igreja. Cristo ainda é soberano sobre tudo e sobre todos. O salmista diz que o seu reino é um reino eterno. E o seu governo persiste, permanece em todas as gerações e não é diferente da nossa. Ele continua soberano e reinando sobre tudo e sobre todos. Ainda que as coisas não estão como a gente gostaria que fosse, ainda que à nossa volta tudo tem uma aparência que traz inquietação, incertezas e insegurança, mas nós não nos movemos por circunstâncias, nós nos movemos pela fé e pelas Escrituras. Então nesse processo da vida, nós estamos cada dia mais encorajados a acreditar sobre o que a Bíblia diz, sobre a igreja gloriosa, sobre dentro dos nossos dias está levantando uma geração que vai se tornar um tipo de gente, que vai viver e desenvolver um tipo de sacerdócio, que vai se movimentar na terra como um tipo de família e ser um tipo de igreja, segundo o padrão da Bíblia, segundo as Escrituras, que tem como objetivo maior revelar Cristo. Como nós precisamos nessa geração da revelação do Filho do Homem. Eu me peguei esses dias falando de muitas coisas e me esquecendo de falar do que é o principal, a mensagem ainda é Cristo. Dentro do movimento profético, e a gente sempre se deixou levar pelo movimento profético, ser conduzido, e a gente estuda os profetas, não é isso? Como os profetas viveram, porque é legal a gente aprender, e às vezes a gente até quer imitar os profetas, mas esses dias eu me peguei, e o Senhor dizendo, você fica tão preocupado como os profetas viveram, que você esquece da mensagem que os profetas anunciaram. O maior não é como eles viveram, é a mensagem, eles falaram de mim. Eles anunciaram a minha vinda, eles anunciaram o meu surgimento. Então a gente fica preso tanto aos métodos e aos meios que a gente esquece da mensagem. E a mensagem ainda é a mesma, Cristo, a bendita esperança para todo aquele que nele crê.
Apocalipse 1 fala que ele andava no meio dos castiçais. A gente estuda tanto sobre os castiçais que não estuda sobre Jesus. A gente procura entender as figuras de linguagem, mas a gente deixa de absorver a verdade da mensagem. Por quê? Porque ele é o modelo daquilo que nós fomos chamados para reproduzir. Ele é a imagem do Deus invisível. Quem vê a mim, vê o Pai. Em Colossenses, Paulo está dizendo isso, Colossenses 1, que ele é a imagem do Deus invisível. E já percebeu que ele deixou um caminho para a gente trilhar, um estilo de vida para a gente viver, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Filipenses 2, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, não buscou a sua própria reputação, tomou a forma de servo, se humilhou e obedeceu até a morte de cruz, e Deus lhe deu um nome sobre todo nome. A gente gosta da parte da autoridade, né, espiritual, que é o nome sobre todo nome. Isso fala da autoridade que Deus concedeu a Jesus para operar sobre tudo aquilo que ele fez. Porém, a gente esquece do processo que a vida nos conduz e nos leva a viver. Ele ainda é um modelo. Ele ainda é a expressão daquilo que nós precisamos caminhar e nos tornar. Por que eu estou falando disso? Porque esses dias eu estou sendo constrangido. Eu gosto de ler muito o Velho Testamento, e na minha cabeça eu prego uma coisa: edificar uma casa para o Senhor. Parece que o desejo de Deus foi habitar entre os homens. Parece que o cumprimento de tudo, Apocalipse 21, é Deus habitando entre os homens. Parece que o cumprimento de todas as coisas é o tabernáculo de Deus entre os homens. É eles sendo para mim um povo e eu sendo para eles o seu Deus. Nós vamos ver isso constantemente nas Escrituras. Pelo menos mais de 20 vezes Deus vai dizer: e eles serão para mim meu povo, e eu serei para eles o seu Deus. E já percebeu que desde a queda do homem, desde o pecado de Adão, Deus sempre buscou um lugar para habitar, para repousar a sua glória, para se revelar no meio dos homens, né? Ele encontrou em Abraão um amigo. Isaías fala isso, 41:8 de Isaías diz que: ó tu Jacó, não é isso? Descendência de Abraão, meu amigo. Israel, a quem eu elegi, e tu, Jacó, descendência de Abraão, Abraão, meu amigo. Deus encontrou um amigo, desse amigo fez uma nação, e sempre que Deus habitou no meio dessa nação, Ele sempre pediu para construir. Eu gosto de falar das construções, porque sempre que Deus pediu para edificar as coisas para Ele determinou, Ele definiu como seria. O tabernáculo do deserto não foi fruto da imaginação de Moisés. Ele viu uma realidade no céu, ele teve uma revelação de Deus, e ele construiu, segundo as medidas que Deus estabeleceu para ele construir, né? Assim tem a ver com a tenda de Davi sobre os montes de Sião, o templo que Salomão constrói mais tarde, que Davi, em 1 Crônicas 28, dá a planta da casa daquele templo para o seu filho Salomão. Parece que Deus é geracional, ele sempre está trabalhando contínuo, em continuidade. Mas o que sempre me pega nas Escrituras é essa forma que Deus tem de fazer as coisas do jeito dele. As coisas de Deus são feitas do jeito de Deus. E isso me pega por dentro. E eu estava lendo o Êxodo 24, semana passada, a Kenner. Daqueles momentos eu estava lendo o Êxodo 24, 25, fala da construção da casa. E o interessante é que no versículo 12 do capítulo 24 de Êxodo, o Senhor diz para Moisés: Moisés, sobe no monte e fica lá. Moisés estabelece ali Arão e Hur para ficar entre o povo, pega Josué, seu moço, sobe no monte, e a Bíblia diz que ele é envolvido numa nuvem de glória, e ele fica lá por 7 dias, e no 7º dia Deus fala do meio da nuvem com Moisés, e daí no capítulo 25 se inicia: e falou Deus a Moisés, e Deus começa a descrever tudo o que ele quer que Moisés faça. Sabe, eu fui pego na última semana, isso talvez sirva para nós, para minha geração e para a sua geração. A minha percepção é que Deus chamou Moisés para um lugar. Se fosse eu, Gilberto, no 2º dia agitado, eu digo: não tem nada aqui, não ouvi nada, não estou sentindo nada, eu acho que é fruto da minha imaginação, eu vou descer. Mas por 6 dias Moisés permaneceu, e no 7º Deus falou. Parece que Deus queria dar detalhes para Moisés de algo que ele estava querendo que Moisés construísse para ele habitar no meio do seu povo, mas ele precisava que Moisés aquietasse toda a sua alma.
Parece que Moisés teve a necessidade de ter que assim, ó. Nós estamos envolvidos nesse tempo com muitas coisas que são necessárias. Mas por causa do envolvimento com muitas coisas, nós estamos vivendo um tempo de distrações. E nós não estamos focados numa coisa: em ser a igreja que essa geração precisa, em dar a glória que é devida ao seu santo nome, a viver um estilo de vida moldado pelas Escrituras. Eu tenho aprendido que a minha fé precisa ser evidenciada pelo meu estilo de vida, porque o meu estilo de vida vai declarar naquilo que realmente eu creio. Mas nós vivemos um tempo onde a gente fala bonito, a gente canta bonito, mas o nosso estilo de vida não é bonito. E Jesus quer comunicar coisas. Eu gosto de parar para ouvi-lo. Parece que nós estamos entrando num ambiente favorável, mas tudo está desconfortável do lado de fora, mas nós não nos movemos por circunstâncias. O ambiente é favorável, mas para ouvir, entender o que Ele está falando, nós precisamos aquietar a nossa alma. Nós precisamos descansar nele, parar com as nossas agitações. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus é um Deus de detalhes. Deus é Deus de intimidade, de relacionamento. Esse é o propósito da nossa existência, se relacionar com Ele. É o propósito da nossa vida, é estar nele e com Ele. Então há uma necessidade nesses dias de a gente atentar para isso. Deus falou assim: meu filho, sobe, aquieta-te, porque há um movimento dos próximos anos que vai precisar de homens que estejam dispostos a ouvi-lo. Quando João está escrevendo Apocalipse, o capítulo 3 termina encerrado com uma porta fechada na terra, mas no capítulo 4 se inicia João dizendo que ele via uma porta aberta no céu, e aquela voz que falou no início com ele falou novamente dizendo: sobe para cá, porque eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Há um lugar que Deus está chamando a gente nesses dias. Um lugar de profunda comunhão e relacionamento. Há uma necessidade em meio à nossa geração. Aí eu me perguntava: Senhor, quem subirá ao teu monte? Salmo 24, que fala nos 2 primeiros versículos da sua grandeza, de toda a sua criação, da sua majestade. Theo Rubia mencionou aqui e disse: quem subirá ao monte do Senhor? Homens que não são dados à vaidade, à falsidade. Essa é a geração daqueles que buscam ao Senhor. Sabe, irmãos, eu não sei qual tem sido a sua experiência, mas eu estou vendo Deus afetando o meu homem interior. Porque à medida que a gente caminha, as distrações às vezes fazem a gente sujar as mãos. À medida que a gente caminha e pensa que está construindo em nome de Deus, sim, nós somos dados à vaidade. À medida que a gente caminha, e a gente pensa que está fazendo a obra em nome do Senhor, o nosso coração tem sido contaminado por ambição, por desejos impuros. E daí aquilo que era para ser construído no padrão e no modelo é afetado por uma geração com as mãos sujas, com o coração impuro, que é dado à vaidade. E sabe que é uma coisa? A gente nem percebeu que a gente vai ficando assim. Não sei quanto a você, mas parece que Jesus está chamando uma geração para Ele. Sabe o que vai fazer a diferença agora? Deixa eu ser profético, na minha medida de graça. Nos próximos anos, não é simplesmente só o que está sendo falado, é quem está falando. Porque nós vivemos uma geração, a geração do conhecimento, da palma da nossa mão, nós temos informação. E se eu for meio eloquente,
um cara que busca e deseja conhecer e buscar e tem uma capacidade de administrar e formar pensamento. Eu posso falar de muitas coisas sem ser um homem que representa Cristo e o Evangelho. Esses dias Deus está levantando homens, por isso que eu estou encorajado para essa geração que está sendo despertada a sua fome, a sua sede por Ele. Não é simplesmente o que vai ser falado, o que falado é o mais importante, é importante porque a mensagem é Cristo. Mas muita gente está nesses dias falando em nome do Evangelho aquilo que Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, chama de fábula. Que chegará um tempo que os homens não suportariam a sã doutrina e buscariam mestres por causa das coceiras e comichões dos seus ouvidos. E eles seriam dados às fábulas, às invenções da sua mente. Eles criariam coisas que Deus não disse. Como se Deus tivesse dito, por causa da vaidade do seu coração. Aí Paulo vai dizer para Timóteo, mas tu sê sóbrio. Vocês estão me entendendo, gente? Porque Cristo ainda é o modelo do caminho que nós precisamos trilhar. E outra coisa que eu tenho aprendido, já percebeu que eu falo do que eu estou aprendendo? Porque eu estou em construção. Eu também não tenho nenhum intuito de saber de todas as coisas, mas eu tenho o anseio de tudo que eu já sei ser uma verdade absoluta na minha vida. Porque às vezes a gente sabe tanto e vive tão pouco. A minha preocupação esses dias é tudo que eu sei precisa ser uma verdade em mim, precisa se construir a partir de mim. Eu preciso me esforçar para trilhar esse caminho. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que quanto mais eu vivo a vida de Jesus, mais a semelhança de Deus eu me torno. Que quanto mais eu trilho o caminho de Cristo, mais parecido com Deus eu fico. Aleluia. Eu trabalho com missões no sertão e não sou missionário. Eu edifiquei lá uma estrutura junto com um grupo de irmãos e o Ministério Mevan num lugar chamado Horto do Salitre, um povoado sertanejo. A gente construiu a estrutura de uma escola de missão e eu nunca tive numa escola de missão, engraçado. Eu não sou evangelista, não sou missionário, eu só quero cooperar na obra que o meu pai tem para fazer sobre a terra. Eu quero ser útil naquilo que ele está construindo, eu quero me deixar modelar e moldar pela sua palavra. E lá no sertão, a gente tem sido afetado por um desejo, por um anseio de edificar uma casa e um lugar para ele. De preparar um ambiente para ele se revelar no nosso meio. E esses últimos dias Deus tem mexido tanto no nosso interior. Tanto no nosso interior. Nós precisamos trilhar o caminho da fé segundo o modelo de Cristo. Nos próximos anos, nós vamos ver multiplicar-se no nosso meio um tipo de gente que vai buscar ou quer se relacionar com Deus a partir daquilo que a sua vaidade, o seu desejo anseia. Não é eu que modelo as Escrituras, é as Escrituras que me modelam. Não é o odre que dá forma para o vinho, é o vinho que dá forma para o odre. É diferente. A minha oração é que o Senhor afete a gente profundamente. Eu estou com uma esperança profunda no meu homem interior. Cada um de nós na sua área de atuação. Cada um de nós na sua medida de graça. Cada um de nós no lugar onde está estabelecido. Mas que a nossa vida possa revelar de fato e plenamente Cristo. Por meio das nossas ações, das nossas atitudes e da nossa movimentação. Que o Senhor levante aqui, nesses 3, 4 dias de reunião, fome, sede, anseio pela sua presença. Não é o quanto nós precisamos aprender, como eu aprendi hoje, cara. Sabe, Provérbios 23:12 diz: aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos ao conhecimento. Ah, como eu fui instruído hoje, quanto eu fui adquirir conhecimento de coisas que às vezes nem passavam pela minha cabeça. Mas escute,
Nós precisamos também entender que não é o quanto nós sabemos, mas é o quanto nós estamos nos esforçando para viver o que nós sabemos. Evangelho é simples, mas é profundo. A graça de Deus que nos salvou, ela também nos ensina a trilhar esse caminho. Eu sei que na nossa natureza humana nós não temos capacidade em nós mesmos de fazermos e executarmos algumas coisas. Mas nós não estamos só. Nós temos um amigo chamado Espírito Santo. E o nosso amigo, ele trabalha todos os dias nas nossas fraquezas. Viva o simples, viva o dia a dia. Se esforce, se entregue, se doe mais, esteja disposto a perder mais. Sabe o que essa geração precisa? De homens que escolham pagar a conta, de homens que saiam da discussão burra. Posso dar um conselho? Sai da discussão burra. Não queira provar para os outros que você está certo. Eu sei que nós usamos a rede social, ela é tão boa para tantas coisas, mas em alguns momentos ela se tornou tão ruim. Por quê? Porque a gente gasta mais tempo discutindo, querendo provar, ter razão, do que anunciando a verdadeira mensagem. Eu queria orar com você nessa noite. Eu sei que Deus está ministrando sobre alguns de nós aqui. Eu sentei no hotel, quando eu voltei para lá, eu abri meu caderninho. Eu não uso assim o tablet, o notebook quanto os irmãos, né? Eu sou meio dinossauro, leigo para algumas coisas. Eu ainda anoto na Bic e no caderninho. E eu procurei no meu caderninho e sabe quando dá um branco? Eu fiquei assim, o Senhor disse: coopere com aquilo que você está vivendo nesses dias. E o que eu estou vivendo nesses dias é Deus dizendo: sobe para cá. Quem subirá ao monte do Senhor, sobe para cá. Deixa eu afetar a sua vida. Porque com Moisés ouviu a planta do tabernáculo. Com João ele escreveu sobre as coisas que é o livro de Apocalipse, a revelação de Jesus, sobre os dias futuros e sobre a revelação do Filho do Homem. Me parece que sempre que Deus quer estreitar as relações, Ele chama a gente para um lugar de maior intimidade. Eu sei que a nossa vida é corrida. Eu sei que a gente sempre está agitado. Mas tem um lugar que essa geração perdeu. O lugar da oração, o lugar do quarto secreto. Jejuar parece que hoje é uma coisa de louco. A gente ensina sobre jejum, mas não jejua. A gente dá seminário de oração, mas a gente ora muito pouco. A gente desenvolveu habilidades e, por meio do dom do Espírito, capacidade de comunicação. Mas a gente perdeu o melhor lugar do mundo, que é a presença de Deus, onde a gente possa desfrutar da sua glória, da sua presença, do seu Espírito. Deus está chamando essa geração para orar, estar com Ele. Há 6 anos atrás, um menino de 5 anos disse assim: Deus quer um lugar para ele, pai. Chama os pastores para orar. Deus quer um lugar para ele. Jesus quer um lugar dele, pai. Chama os pastores para orar, pai. Sabe, a gente pode divergir teologicamente, interpretar coisas diferentes, ou não é? A gente pode pensar por caminhos diferentes, se movimentar diferente, mas quando a gente entra nesse lugar de oração, a gente concorda, porque nós oramos a Ele por meio do Seu Filho e através do Seu Espírito. Nós entramos num lugar de concordância, de unidade. Deus está limpando as nossas mãos. É o lugar que nós vamos ser limpos nesses dias. Ô pastor, eu estou em pecado? Não sei. Eu acho que a gente está carregado de ambições, vaidades. O modelo é Cristo, mas a gente está construindo e às vezes nós estamos fazendo uns puxadinhos em volta da construção, né? Nós estamos deformando a planta da casa, nós estamos alterando as medidas dela, achando que Deus está impressionado com isso.
Não. O evangelho ainda é simples. Ainda é sobre ajudar o próximo. Lá no sertão, nesse movimento missionário, eu sempre tive um DNA social, aquela coisa, vai na favela. Eu vim da rua, a gente montou restaurante para morador de rua, a gente já trabalhou com tantas frentes de trabalho, né, Felipe? Quando a gente começou, Felipe, nós tínhamos um projeto chamado Toque Vidas, ia para a favela do Imaruí, não era Toque Vidas ainda, era uma barraca de praia, compramos 2 galões daqueles de 20 litros de água, fazia suco, botava dentro, não era isso? Passava o dia fazendo marmita, 200 marmitas, de noite ia lá com a caixinha de som, os irmãos tocavam mal pra caramba, e fazia uma fila de gente, 200, 250 marmitas, e falava de Jesus, essa era a parada que mexia com a gente, coisa tremenda. E lá no sertão nós temos essa parada, esse DNA, de movimentar. Eu já plantei, e nem agricultor eu sou, para investir na comunidade. Nós já construímos casa, nós trabalhamos com educação infantil de segunda a sexta-feira no contraturno escolar. Minha filha que apareceu aqui é pedagoga e o meu genro é professor de educação física. Tem uma escolinha de futebol, ela com 12 missionários junto com ela, eles trabalham no contraturno anunciando Cristo, porque nós entendemos que nós precisaríamos preparar aquela geração de órfãos de pais vivos. E sabe o que eles estão aprendendo lá sobre missões? Um menino de 8 anos, 9 anos, ele diz: ô tio, qual é a tua nação? Eu estou orando pela China, tio. Porque talvez seus pais nós não conseguimos ainda alcançar, mas o menino, a criança, conhecendo Cristo, está sendo introduzida, inserida numa mentalidade do reino de Deus, provocando nela o interesse por participar da grande comissão, de ser uma voz nas nações e na nossa nação. Mas sabe o que eu descobri lá? Por causa do meu DNA social, irmão, eu quero fazer. Se eu pudesse, eu vendia tudo que tem. Quem me conhece sabe. Às vezes não está preso às coisas, a gente se desfaz das coisas. Mas eu descobri que a maior injustiça num território geográfico é a ausência da revelação de Cristo Jesus. Porque eu levei comida e levo comida e a fome continua. As necessidades continuam, os problemas continuam. Mas quando a gente começou a levar e a querer revelar quem Cristo é e o propósito daquilo que nós estávamos fazendo, quem vai lá no Horto do Salitre há alguns anos sabe, o ambiente começou a ser transformado, tocado. Por quê? Porque a revelação daquele que nos deu a eternidade tem sido plena, ou tem sido, cada dia aplicada. E pela maneira que a gente escolheu viver lá, isso tem afetado muitos daquela comunidade. Então a maior prática de injustiça num território geográfico é a ausência da pessoa de Jesus. Por isso que se eu vou na favela, meu trabalho é revelar Cristo. Se eu vou na universidade, o meu trabalho é revelar Cristo. Se eu vou em qualquer área da sociedade, o meu trabalho é revelar Cristo. E Cristo eu revelo quando eu prego o Evangelho, quando eu comunico o poder da sua palavra, mas quando também eu assumo uma maneira de viver que demonstre quem Ele é. Igreja, como Jesus está mexendo esses dias para a gente estar mais junto, mais perto, mais rendido. Sai da discussão burra e entra no lugar da comunhão santa, porque na comunhão santa nós vamos ser aperfeiçoados. É no ambiente da comunhão que nós estamos sendo trabalhados por Ele. Eu queria orar com você. Eu estou, como disse o Juscelio ontem, eu não vim pregar, eu vim compartilhar um sentimento. Se você me perguntasse, irmão Júnior, o que é que eu faço agora? Sobe para cá, Jesus está dizendo. Ele tem coisas para comunicar para a gente. Agora precisa de disposição, de subir e permanecer. Perseverar e permanecer no lugar da instrução. Esse é talvez o momento para a gente. Fica de pé comigo, irmão. Aleluia. Eu vou deixar, Juscelio, para profetizar. Semana que vem tem retiro do Mevan. Aí nós estamos em casa.
Aqui é nossa casa, né, também. Mas nós estamos no nosso meio, tudo juntinho. Irmão, nós aprendemos a discordar, cara. Que lindo. Nós escolhemos se amar acima das nossas discordâncias. Eu quero orar com você, para que essa revelação do poder do Evangelho te traga a bendita esperança. Talvez você jovem está aqui e você tem um pai semelhante a eu. Você que não é das drogas, mas ele vive num cenário de pecado e de corrupção moral, que você sabe que sua vida, sua casa é desestruturada. Mas se você perseverar e permanecer e revelar Cristo, pode ter certeza que justiça do reino de Deus vai ser manifestada naquele ambiente. Talvez você mulher, as mulheres têm aquela anseio, muitas delas, de ver os seus maridos envolvidos, e nem todas têm esse privilégio, né? Tantas mulheres lutam com seus maridos. Eu conheço uma que hoje está há 30 anos casada, mas durante os primeiros 12 anos da sua vida, ela escolheu acreditar nas Escrituras, mesmo não tendo o conhecimento e uma revelação plena do poder do Evangelho. Mas ela escolheu perseverar. Meu sogro falecido, ignorante no sentido de conhecimento de Deus, não conhecia Deus, ele ia na minha casa e dizia assim: Juscelio, ei, eu vou construir uma casa para ti, eu te sustento, tu e as crianças. Eu já tinha 3 filhos pequenos, mas o Júlio não vai. Ela dizia: eu moro debaixo da ponte, mas eu vou perseverar e eu vou permanecer. Uau! Depois de Jesus, Vanessa é o meu bem mais precioso. Ela vive para cuidar de mim. Ela não tem expressão pública nenhuma. Ela não tem aquela... Se pedir, ela vai orar em público, rapaz, ela vai suar a mão, o pé e é capaz de dar uma parada cardíaca. Sério, ela entra em desespero. Mas ela escolheu me servir. Que loucura. Ela me constrange. Com todo o cuidado, com toda a bondade dela para com a minha vida. Meus meninos que você viu aqui, uau! Eu tenho 6 netos, você viu que de família eu estou aprendendo. Eu fui fiel às Escrituras, crescer e multiplicar. Nós temos 4 filhos e 6 netos. Sabe o que é tremendo? Nossos netos já foram afetados pelo poder do Evangelho. Eles já estão comprometidos. Aquilo que eu não tive, que nós não tivemos, eles vão ter. Muitas das coisas que nós não sabemos hoje é porque nós não tínhamos referencial. A gente teve que procurar, buscar, ouvir, aprender, porque não tinha referenciais. A gente não tinha balizadores na nossa casa, né, Luiz? A gente foi crescendo e depois foi conhecendo Jesus e aprendendo. Mas graças a Cristo Jesus e ao poder do Evangelho, que nossos filhos vão ter, nossos netos vão ter, porque eles já nasceram e estão sendo desenvolvidos para se tornarem também cooperadores, sacerdócio santo, parte do reino de Deus. Aleluia. Irmão, eu sei que Jesus está mexendo com algumas pessoas aqui. Eu sei que Jesus está tocando alguns corações aqui. E eu não estou falando isso para deixar você sensível, ser sensacionalista. Eu não sou assim, quem me conhece sabe. Eu não sou aquele cara que faz apelos. Vem aqui, faz isso, faz aquilo, vem para frente. Não é as minhas características, eu não tenho essa característica. Mas eu sei que tem algumas pessoas aqui que Deus está empurrando para um posicionamento. Sabe? Irmão, eu não estou mais afim de andar no círculo vicioso do entretenimento. Eu quero conhecer Jesus e revelar sua grandeza, sua presença, sua glória.
Então eu queria orar com você e convidar você. Você sabe que Jesus está tocando você aí. Você sabe que há uma necessidade de se despertar. Sabe, se nos meus 17 anos, Juscelio, eu tivesse encontrado essa pérola preciosa, esse tesouro escondido no campo. Se nos meus 17 anos, nos meus 15 anos, eu levei tempo para descobrir o tesouro escondido no campo. Mas o dia que eu descobri, eu fui lá, vendi tudo que tinha e comprei o campo. Mas nunca foi por causa do campo, foi por causa do tesouro escondido nele. E sabe o que eu aprendi? Só tem disponibilidade de vender tudo que tem para comprar o campo quem reconhece o valor do tesouro. Depois que tu descobre o valor do tesouro, cara, vou falar para você. Não é assim, Gilberto. A vida pede tudo que você pensa sobre Cristo, sobre como representá-lo, sobre como ajudar os outros a conhecê-lo, sobre como dar a glória e a honra que é devida ao seu nome. Só tem disponibilidade de vender tudo que tem para comprar o campo quem reconhece o valor do tesouro. Sabe, Brasil? Sabe, Contagem? Sabe, Ronaldo? Esses dias a gente está levantando uma geração que está reconhecendo o valor do tesouro. De novo. Sabe, tem um tipo de gente que às vezes vai até um lugar, mas não consegue avançar. Ela para no meio do caminho, ela até gosta da igreja, ela vem, ela participa, mas ela não se livra do pecado, ela não avança no evangelho. Por quê? Porque ela ainda não descobriu o valor do tesouro. Mas Jesus, nesses dias, Ronaldo, está despertando dentro do nosso tempo um tipo de gente que descobriu o valor do tesouro e está abrindo mão de tudo. Literalmente de tudo, por causa dele. Então eu quero orar com você. Se você sentir a necessidade, eu não sei como a gente pode fazer, mas tem muitos irmãos aqui para orar junto pela sua vida. Há um movimento de despertar, há um toque de Jesus aqui hoje. Eu falei, é experiência, é uma noite de experiência. Eu não sei como o Senhor quer provocar, promover, mas a minha oração é que o Espírito da profecia esteja no nosso meio, que palavras sejam liberadas, que destinos aqui sejam liberados. Que se levante, Gil, os homens que vão para as universidades, aqueles que vão avançar nesses dias, nesse lugar, para influenciar e revelar o poder do Evangelho. Que se levante, Kenner, os homens acadêmicos da nossa geração, que vão mergulhar numa vida do Espírito e comunicar de uma forma sobrenatural o poder do reino de Deus. É uma noite, eu acho que é uma noite para a gente ter experiência. Jesus quer afetar a gente nessa noite. Depois de tudo que nós ouvimos hoje nós fomos instruídos, habilitados pelo poder da palavra de Deus, tivemos o coração incendiados pelo conhecimento da verdade que é o Evangelho. E o Senhor quer levar a gente em lugares de provar mais profeta. Sabe, Brasil? Cara, eu não quero mais ouvir Brasil, celeiro de missões. Eu quero ver Brasil estabelecendo, vivendo, fazendo, construindo o caminho, trilhando o caminho missionário da grande comissão. Aonde estão os jovens desses dias que vão tocar as nações? Sabe, nós sabemos, escute, nós sabemos que a igreja brasileira não é a mais organizada, ela não é a mais perfeitinha, a gente sabe disso, nós somos brasileiros, nós não vamos maquiar nada aqui. Mas a igreja brasileira tem uma parada, Juscelio. Ela tem uma parada de tocar gente. Ela toca. Ela tem um negócio. Eu viajo pela Europa, eu já tive em alguns países na África, já tive na Ásia. As pessoas ficam espantadas com o brasileiro, porque a igreja brasileira, ela abraça, ela beija, ela tem a parada aqui de ser humano, é gente. É gente de verdade que revela o Deus infinito. É gente de verdade que revela o reino de Deus por meio do Espírito. Brasil, essa região aqui, ela já afetou a nação brasileira e nações, por meio do que cantou, por meio do que pregou, administrou.
Talvez agora seja o momento, Ronaldo, que ela vai afetar o Brasil e as nações pelo meio de um envio responsável. Ela vai treinar, habilitar, capacitar, instruir uma geração e enviar ela para cooperar naquilo que o nosso Pai vai fazer nos próximos anos, ou melhor, naquilo que o Pai já está fazendo hoje. Isaías 43:19: eis que eu abro um caminho no deserto e um rio no ermo. Não percebeis? Quando Deus está falando de um processo de restauração e restituição sobre a nação de Israel, Ele está dizendo que Ele já está fazendo, mas Israel não percebe por causa das distrações. Eu oro para que Deus tire todas as nossas distrações, para que Ele tire todas as nossas distrações, porque Ele já está fazendo. O dia chamado hoje, o tempo chamado agora, não vai ser daqui a 10 anos, é agora, Brasil, é agora, BH, é agora, Contagem, é hoje, esse é o tempo, este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e nos regozijamos nele. Este é o dia que o Senhor nos fez. Escute, eu não tive a oportunidade de me desenvolver para tudo aquilo que eu gostaria. Talvez nós não tivemos referenciais que nos ajudassem no momento que a gente mais precisou. Mas hoje, jovem, nós não tivemos ninguém, mas vocês têm nós. Nós não tínhamos aonde nos apoiar, mas Deus despertou dentro desses últimos anos um grupo de pessoas que eles têm a gente, Felipe. E nós queremos dizer, nós acreditamos em você. Nós acreditamos em você. Nós acreditamos. Eu aprendi isso com o menino, Juca, porque nós estávamos falando de toda a realidade da igreja. Daí eu perguntei para ele, tá, mas como é que você tem tanta clareza que vai conseguir se desenvolver e funcionar bem no futuro? Ele falou, porque vocês não tinham ninguém, mas eu tenho vocês. Uau! Então peraí, eu não posso andar distraidamente. Vamos orar? Eu não sei o que Jesus vai fazer aqui, mas tem uma parada do Senhor aqui. Tem um negócio assim, sabe? Tem algo do Espírito aqui, de liberação. Há um ambiente de liberações, de ativação, de cura. Curas emocionais. Escute. Meu Deus. Você que é filho, sabe qual foi o maior desafio meu, Juscelio? Quando eu ouvia pai. Cara, eu não vivi com meu pai. Eu amo ele, eu caminho com ele hoje. Ele é um cara próximo da gente. Ele tem uma paixão pela vida dele. Mas quando eu ouvia assim, pai, eram os meus tios. E dias daquela coisa de escola, de menino. Um dia eu li na Bíblia que Deus é pai e que Deus podia remir todas as coisas. Um dia eu fiz um almoço, tinha ninguém na minha casa. Eu botei eu fiz coisa de maluco. Eu sentei na mesa, eu arrumei o meu lugar na mesa e eu botei um lado para Deus. Eu disse, pai, vem comer comigo. Coisa de doido, é gente doida fazer essas paradas. Mas à medida que eu fui caminhando com o Senhor, eu estou falando disso para você entender, à medida que eu fui caminhando com o Senhor, hoje eu não tenho nenhuma carência emocional. O meu pai, o seu Nilson, eu tenho o nome dele, um homem tremendo, mas aqui dentro não tem nenhuma carência emocional por falta de referência de um pai. Não, porque em Cristo Jesus, quem vê o Filho vê o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Eu encontrei os referenciais do que eu precisava. Aqui não tem carências emocionais dizendo assim, oh meu Deus, que a minha vida, não. Ele é. Vamos orar? Eu acho que a gente já está orando, né? Então vamos. Me ajuda, Theo. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro
Deus sobre a tua vida, querido. Há uma bondade de Deus, uma graça de Deus sobre a tua vida. Jesus vai te esticar por dentro. Escute, vai gerar desconforto, porque todo crescimento interno provoca desconforto. Vai gerar e provocar algumas renúncias. Mas o Senhor vai te esticar, porque você faz parte desses dias de uma geração que não só está mergulhada no conhecimento, mas está mergulhada também no Espírito. Você está crescendo como homem de conhecimento e de instrução de Deus, mas também anseia pelo movimento dos dons, pela revelação do Espírito. Esse é o maior anseio do seu coração. Sabe, cada vez que você ora, que você estuda a Bíblia, que você lê, você diz: encharca da tua presença, Senhor, mergulha da tua presença, porque eu quero falar com fogo nos olhos. Deixa Deus te esticar. Pega, ó, Deus vai puxar você, cara. Onde eu quero estar, não há outro lugar do que em seu amor, em seu amor. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Aleluia. Para encerrar, nunca acredite em quem está usando o microfone quando ele diz que vai encerrar. Tem um texto da Escritura que esses últimos meses, por onde a gente passou, e na nossa estrutura de trabalho lá no Nordeste, que está em 2 Timóteo, que a gente tem sido despertado por ele, que é uma convocação. Um pai espiritual que seus dias estavam findando, tinha uma preocupação de trazer instrução para um filho, para esse filho dar continuidade àquilo que ele tinha começado, e ele não maqueia o Evangelho, ele fala de todos os desafios do Evangelho. E depois de encerrar a sua segunda carta, no final dela, ele faz uma convocação. Ele diz, no capítulo 4, versículo 21, procura vir antes do inverno. Esse texto tem falado comigo, é como se Deus estivesse dizendo para a gente: ei, procura vir antes do inverno, te esforça, te empenha, coloca todas as tuas forças, mas vem antes do tempo tempestuoso, vem antes que os dias fiquem difíceis, porque ele está falando de uma estação de chuva, de inverno, onde a navegação seria impossibilitada, onde a distância que Timóteo iria percorrer até onde Paulo estava, ele ficaria impossibilitado por causa do inverno daquela região, e era um inverno rigoroso. Ele convoca, procura vir antes do inverno. Há uma convocação nos nossos dias, porque nessa mesma carta, no capítulo 3, Paulo vai dizer para esse filho que ele está instruindo, ele diz: Timóteo, meu filho, os últimos dias vão ser difíceis e trabalhosos. Aí ele começa a descrever o desafio dos últimos dias. Os homens serão arrogantes, soberbos, mentirosos, desobedientes aos pais, avarentos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Ele está dizendo de um cenário de dificuldade, de um tipo de multiplicação da iniquidade, do pecado, de tipo de gente ruim se multiplicando,
que se afasta do propósito do seu Criador, mas Ele convoca esse filho para estar perto e diz: vem antes do inverno. Se eu pudesse dizer para você hoje, e agora é para encerrar de fato, vem antes do inverno. Vem antes que os dias fiquem difíceis e mais difíceis. Vem antes que a tempestade chegue. Vem antes, te esforça, te empenha, mas vem, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por essa noite, por esse ambiente, pela vida dos meus irmãos, pela reunião de igreja que o Senhor nos proporcionou ter aqui, por essa comunhão, Senhor, que o Senhor proporcionou para a gente. Eu abençoo essa casa, eu quero abençoar essa cidade, Contagem. Eu quero pedir sobre os céus dessa cidade que o Senhor revele graça, manifeste o teu poder, a tua vontade por meio da tua igreja, que se reúne em vários lugares dessa cidade. Pai, em nome de Jesus, eu também abençoo meus irmãos que estão aqui. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada pai, cada mãe, sejam tocados e afetados pelo teu poder e pelo Evangelho, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode levantar sua mão um pouquinho mais ao Senhor e liberar suas palavras de gratidão a Ele por essa noite. Se você foi afetado por essa palavra, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos, levante a sua gratidão a Ele, diga palavras a Ele. Se o Senhor está afetando você nessa noite, sim, essa é uma noite que você não vai dormir, provavelmente. Essa é uma noite que muitos de nós não vamos conseguir dormir direito. Essa é uma noite que muitos de nós vamos ficar pensando e pensando e pensando sobre tudo aquilo que foi liberado e construído dentro de nós. Sim, eu quero declarar isso sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Quero declarar sobre a sua vida que você vai levar dias para digerir aquilo que foi comunicado aqui nessa noite. E que isso vai gerar uma estrutura dentro de você. Isso vai gerar uma estrutura dentro de você que vai te empurrar para dar uma resposta. Vai te empurrar para dar uma resposta. Quando você voltar para a sua rotina, a resposta que você vai dar, aquilo que foi construído em você nesses dias, você vai saber que foi a partir daquilo que Deus afetou você. A resposta que você vai dar vai ser a partir disso que Deus está construindo em nós nesses dias. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por nos afetar com a tua presença. Obrigado por aumentar em nosso meio a consciência da tua presença, a percepção da tua presença. Obrigado por todo o alinhamento que o Senhor nos trouxe. Obrigado por todo o direcionamento que o Senhor nos trouxe, por cada destino destravado aqui nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te damos honra, glória, louvor, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia.